E hoje eu vou ensinar vocês a transformar uma peça de gesso com um lindo efeito imitação de madeira e vocês vão ver que o resultado é incrível. Então, se você está gostando, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários o que vocês estão achando da aula de hoje. Um beijo, gente. Vamos lá aprender? E os materiais para essa técnica incrível são muito fáceis de encontrar e muito baratos, tá, gente? Eu vou usar, olha só, essa cabeça aqui de Buda, que ela é de colocar na parede, tá vendo? Ela tem esse ganchinho aqui atrás, ela é assim, né? Reta atrás, justamente para você pendurar na parede. Então, aqui na descrição do vídeo, gente, eu vou deixar a descrição dos materiais e o local onde vocês encontram, tá? A cabeça aqui do Buda em gesso eu comprei em uma loja perto da minha casa. Mas eu vou deixar aqui o link para vocês, onde encontrar na internet uma parecida com essa. Não é igual, porque igual a essa eu não achei na internet, mas também é muito bonita. Eu vou deixar para quem quiser comprar, tá bom? Vou deixar aqui na descrição, assim como os outros materiais. Eu vou precisar também de um pouco de água, uma trincha, uma lixa. Aí vocês usem a lixa mais fininha que vocês tiverem, tá? Se possível, uma lixa 220 para cima, com número maior, né? Porque quanto maior o número da lixa, mais fininha ela é, tá bom? Vou utilizar uma tinta PVA na cor azul turquesa e uma tinta acrílica na cor marrom. Mas se você não tiver acrílica, pode ser PVA também, ou só usar acrílica, isso aí não tem problema nenhum. O importante é que seja esse tipo de tinta aqui à base de água, ou PVA ou acrílica, tá? E vou usar também, olha só, purpurina. Aí, aqui eu coloquei 4 cores que na hora eu vou escolher, mas eu vou usar uma cor só. Para esse tipo de trabalho, eu acho muito bonito esse tipo de purpurina aqui que puxa para o dourado, para o bronze, né? Então aqui eu separei, olha só, a ouro rico, que é essa cor, ó, que é bem bonita. A ouro ducado, que é um ouro mais fechado, mais escuro. Tem aqui também o cobre, ó, muito bonito. E tem também o bronze. Aí na hora eu vou escolher uma delas, que eu vou usar só uma, tá? Vamos utilizar pincéis chatos. Aí, se possível, esses pincéis aqui do cabo amarelo, que tem as cerdas um pouquinho mais rígidas, é o ideal para essa técnica. E também vou usar, gente, goma laca indiana. Essa goma laca indiana é aquela que eu já ensinei aqui no canal como fazer. Inclusive, eu vou deixar o link aqui em cima para a aula. Mas se você não quiser utilizar essa, você pode comprar também a goma laca indiana industrializada. Mas esta que eu ensino aqui no canal, ela tem os mesmos materiais da goma laca industrializada. A única diferença é que ela é mais vantajosa, porque como nós fazemos em grande quantidade, aí ela rende muito mais, fica muito mais em conta do que você comprar aqueles vidrinhos pequenos. Mas aí você, se quiser usar da outra industrializada, não há problema algum, tá? Então são só esses os materiais, gente. Viram como é fácil? Então vamos começar nossa técnica? Até já! E a primeira coisa que nós sempre fazemos, né, quando trabalhamos com gesso, é preparar a peça. Vocês estão vendo, olha, quando ela chega da loja, principalmente assim, quando tem muito relevo, ela vem com poeira, né? Então é importante, olha só, você passar uma trincha, um pincel macio e retirar toda a poeira da peça, deixar ela bem limpinha. Outra coisa importante, gente, é retirar qualquer tipo de imperfeição. Não sei se dá pra ver, tá vendo aqui, olha, tem uma bolinha, aqui tem outra bolinha. Isso é natural, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem um arranhão no gesso. Isso é muito normal na hora que o gesso está sendo colocado na forma, uma ou outra imperfeição, né? Ficar aparente. Então, é importante nós retirarmos. E para isso, utilizamos a lixa. Como eu falei, uma lixa acima de 220, tá? Essa daqui eu já cortei um pedacinho, ó. E você passa levemente sobre as imperfeições para deixar o gesso mais liso possível. Porque isso vai fazer com que o acabamento da sua peça, né, gente, fique bem mais bonito. Olha, o gesso, ele sai facilmente, né, passando a lixa, então não tem problema nenhum. Ó, aqui onde tem a bolinha, eu vou passar a lixa bem de leve, tá, gente? Faz isso com a mão bem leve. Porque senão você pode danificar a peça, né, retirar um pouco mais do que deveria. É bem levinho e o gesso sai facilmente. A bolinha que tá imperfeita aqui, olha. Tá? Em todo lugar que tiver alguma imperfeição que você notar, você vai passando a lixa
e deixando a peça bem lisinha, tá? E depois que já tiver feito em tudo, observado bem se tá tudo bem lisinho, você vem novamente com o pincel, olha, e retira todo o pó do gesso, né, que ficou de você passar a lixa, tá bom, gente? Então é isso que eu vou fazer agora, vou olhar bem detalhadamente aqui minha peça, vou retirar todas as imperfeições, passar a lixa em tudo e já já eu volto para nós começarmos a pintura, tá bom? Até já! Bem, gente, e agora que eu acabei de lixar tudo, olha que a peça ficou bem lisinha, vamos para nossa segunda parte, que é a parte da pintura inicial. E essa pintura que nós faremos, gente, é uma pintura aquarelada, tá? E toda vez que nós fazemos pinturas aquareladas, não há necessidade nenhuma de fazer uma preparação no gesso, né? Até uma outra técnica que eu ensinei, que também era uma pintura aquarelada, aquela de imitação de metal, uma pessoa me perguntou se eu tinha certeza que não tinha que passar goma laca antes. Gente, eu tenho certeza daquilo que eu ensino, né? Se eu passar goma laca aqui antes e for fazer a pintura aquarelada, ela simplesmente não vai penetrar no gesso. Porque para fazer o aquarelado eu preciso estar com gesso cru justamente para ele absorver a tinta, né, rala que eu vou fazer aqui e dar o efeito da madeira que eu tô precisando e assim em outras técnicas também que utilizamos o aquarelado. Nós só preparamos a peça com a goma laca quando eu quero selar o gesso e fazer outro tipo de pintura que não é o aquarelado, tá bom, gente? Então, para fazer o aquarelado, eu vou dissolver bem aqui a tinta acrílica. Como eu falei, pode ser acrílica e pode ser a PVA também. Tô usando a cor marrom, porque eu quero fazer, né, uma imitação de madeira aqui nessa peça de gesso, tá? Se você quisesse fazer um aquarelado com outro objetivo, poderia usar outra cor sem problema nenhum. E a proporção que nós usaremos, gente, é assim, olha, é uma parte de tinta para 3 partes de água. Então, eu vou usar essa colher, mas se você estiver fazendo uma peça maior do que essa, aí, lógico, vocês usem um copinho, alguma coisa maior como proporção, tá? Então, vou colocar aqui a tinta, olha. Tinta marrom. E vou adicionar agora 3 colheres de água em temperatura ambiente. Assim a tinta ficará bem rala, que é o efeito que eu quero do aquarelado, tá? Olha, 1, 2, 3, tá? Essa aqui é uma quantidade, óbvio, né? Aproximada. De repente, se a qualidade da tinta for muito grande, ela for muito pigmentada, talvez tenha que colocar um pouco mais de água, mas normalmente essa proporção aqui já é o suficiente para nós atingirmos aqui o objetivo, né, de deixar essa pintura bem aguada. E pronto, gente, e agora é só passar. E quando eu for passar, gente, principalmente aqui na parte do rosto, como eu quero imitar madeira, então eu tenho que simular o veio da madeira. Então, olha, eu vou pegar o pincel e vou passar sempre no mesmo sentido, no caso aqui no sentido vertical, tá? Quando estiverem pintando, não faça uma pintura assim, cada uma de um lado, porque senão vai manchar e vai tirar aquela característica da madeira que nós queremos, que geralmente o veio, ele segue, né, uma única direção. Então, principalmente aqui nas partes lisas, né, aqui do rosto, eu vou fazer uma pintura assim, na vertical. Aqui não há problema nenhum de eu fazer uma pincelada mais arredondada, tá bom? Mas sempre que vocês estiverem pintando uma parte lisa, vocês pintem sempre na mesma direção, para que não fique um manchado, que não simule, né, a madeira, que é o nosso objetivo. Então, uma outra dica, gente, é começar a pintar por trás, tá? Porque aí você testa o tom da sua tinta e vê se já está, né, de acordo com a cor que você deseja, olha. Venho aqui, tiro o excesso e começo a passar. Eu acho que ela tá um pouco escura, então eu vou adicionar mais água, tá, gente? Por isso que é bastante importante a gente começar aí pela parte de trás, que é uma parte que dá pra gente, né? Olha, vou adicionar mais ou menos 1 colher. Porque essa tinta é realmente bem pigmentada. E vou continuar passando, ó. Agora que eu passei na parte de trás, vou começar aqui na parte da frente, né? Espalhando bem aqui na cabeça, olha. Nessa parte eu posso fazer uma pincelada assim, mais arredondada, que não há problema.
E o ideal, gente, é que fique justamente, olha, essas falhas, tá? Tá vendo? Aqui em cima eu passei, mas ficou mais esbranquiçado. Isso é bastante importante para dar a característica, né, da madeira aqui na nossa peça. Pronto, gente, agora eu vou começar, né, a passar aqui no rosto, como eu falei para vocês, vou passar sempre na mesma direção, olha. Tá? Que eu quero justamente que formem, né, os veios aqui da madeira. Olha só como já vai ficando lindo, né, gente? Parece mesmo uma peça de madeira. E daqui a pouco eu vou passar outro material, aí vai parecer mais ainda uma madeira. Ai, olha só que lindo. Só com o marrom, né, gente? Esse aquarelado já fica parecendo uma madeira. Vou passar aqui também na parte de baixo. É importante passar em tudo, tá? E vou continuar aqui no mesmo sentido do veio da madeira. E pronto, gente. Olha, agora que eu já passei em toda a peça, eu vou deixar ela secando mais ou menos uns 15 minutos, porque essa tinta ela seca bem rápido, né? Principalmente se tiver um tempo quente, para nós irmos para a nossa próxima etapa, tá? Esse pincel agora eu lavo com sabão neutro, né? Água e sabão neutro. E essa tinta, se você quiser tampar aqui e guardar para usar em outras peças, pode, tá, gente? Não precisa jogar fora. Só não pode devolver para esse vidro, porque a água com o tempo pode estragar a tinta, né? Então, mas se você guardar num vasinho aqui nesse, né, frasco bem fechado, você pode usar em outras peças, tá? Bem, agora que a peça já secou bem, a próxima etapa é nós passarmos a goma laca indiana, tá? Eu já coloquei um pouquinho aqui nesse frasco e eu vou passar por toda a peça, que a função dela agora é ajudar a dar o efeito de madeira e também impermeabilizar a pintura, tá? Então, eu vou começar passando aqui pela parte de cima, porque a goma laca indiana ela é a base de álcool e ela seca super rápido, mas escorre um pouquinho. Então, olha, passa assim, olha, com a cabeça virada para baixo para não escorrer aqui pro rosto. Aí você deixa para pintar a parte do rosto depois, tá? Eu tô usando esse pincel aqui do cabo amarelo, que ele tem as cerdas um pouquinho mais firmes, para que penetre bem, né? Tá vendo a goma laca aqui em todos os relevos aqui da peça, tá? E agora, gente, é só ir passando, né? Carrega bem o pincel com o produto, tá? Coloca uma quantidade bem generosa de goma laca para que penetre bem aqui em tudo, que agora é bastante importante. E esse produto, né, ele seca muito rápido, como eu falei, é um produto à base de álcool. Depois que eu passar essa goma laca indiana, também vai ficar um lindo efeito de brilho, né, porque ela também proporciona um brilho aqui à pintura. Olha. Aqui onde é a parte lisa, eu vou passando na mesma direção que eu passei a tinta, tá? Passando assim reto para sempre acompanhar, né, os veios da madeira que eu simulei aqui com a pintura. E pronto, gente, olha, agora que eu já passei aqui em cima, eu vou passar aqui na parte lisa, né, na parte do rosto. E continuar fazendo como eu fiz anteriormente, né, passando assim, ó, na vertical, tá? E vocês vão vendo que à medida que eu passo a goma laca indiana, além dela dar esse efeito brilhante, como ela é um pouco amarelada, ela vai proporcionando o efeito de madeira ainda mais realista, né? Olha, aí que a peça vai parecer mesmo uma peça de madeira. Só tomem bastante cuidado para não escorrer, né?
Porque se você deixar escorrer, pode marcar a pintura. Então, vá fazendo aos poucos e sempre nessa direção, na vertical, né? Foi como você passou a tinta. E pronto, gente. Olha já que aspecto lindo, né? Que ficou a nossa peça. Então, eu vou deixar secar. Como eu falei, ela seca muito rápido porque ela é a base de álcool, né? Esse pincel que eu utilizei com a goma laca indiana, eu vou limpá-lo primeiramente com álcool, retirar todo o produto e depois eu vou limpá-lo com água e detergente neutro. Inclusive aqui no canal já tem uma aula onde eu ensino a maneira correta de limpar os pincéis. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima no card para vocês aprenderem, tá? Depois que secar aqui na frente, eu vou passar também na parte de trás e já volto para nós continuarmos com a próxima etapa. Até já! Bem, agora que a goma laca já secou super bem, eu vou continuar fazendo alguns efeitos aqui na peça. E agora eu vou fazer um efeito utilizando a tinta PVA na cor azul turquesa, que é principalmente para simular como se fosse uma oxidação na peça. Fica muito bonito fazer esse efeito. E eu vou fazer a mesma coisa, gente. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui nesse frasco, né? E vou diluir com um pouquinho de água. Aí, a dissolução não precisa ser como aquela que eu fiz com a tinta marrom. Não precisa dissolver tanto, dissolve menos, tá? Pôr só um pouquinho de água. Só para não ficar tão grossa, né? E vou misturar. O pincel eu vou continuar usando esse de cerdas naturais, que é uma cerda mais firme. O mesmo que eu usei para passar a goma laca indiana, né? Que eu já lavei o pincel e vou usar o mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. E pronto, gente. Olha, acho que já foi o suficiente, tá? E para fazer esse trabalho, eu vou precisar também de um paninho que, à medida que eu for pintando, eu vou retirando a tinta, tá? Então, vou começar aqui por essa parte, que é onde tradicionalmente, né, nas peças, ela cria esse efeito de oxidação azul, olha. Então, eu venho aplicando aqui a tinta azul, e antes dela secar, eu vou retirando com paninho, olha. E assim, né, eu vou fazendo o efeito que eu desejo. Oi, gente, eu tive um problema aqui com a gravação. Eu tinha feito já a peça toda, achei que estivesse gravando e não estava. Então, eu retirei o que eu havia feito, mas ainda ficou um pouquinho aqui de azul, porque eu quero mostrar para vocês como faz, né? Porque só mostrar aquele pedacinho, vocês não vão ter a noção. Então, eu vou pintar de novo aqui, né? Eu passei uma água aqui, tirei o que eu já tinha feito, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Então, eu vou gravar aqui de novo, mas não se incomodem que já tem algumas partes pintadas, porque realmente não saiu tudo, tá? E olha só, eu vou pegar essa tinta aguada e vou dar leves batidas aqui sobre essa parte onde tem os relevos, olha. E antes da tinta secar, eu venho com um paninho e vou dando leves batidas e retirando o excesso, tá? Por isso que é importante a tinta estar aguada, porque eu não quero pintar isso aqui, né? Eu quero que fique aparecendo, que fique somente aquele efeito, como se fosse aquele oxidado, né? Que muitas vezes essas peças com o tempo ficam, olha. Quando você estiver passando o azul, outra dica que eu quero dar, não passe em tudo, tá? Não precisa passar na cabeça inteira, só em alguns pontos, porque realmente isso aqui é uma simulação, né, de um processo de oxidação aqui no trabalho, tá? Olha, vá passando em alguns locais. Principalmente onde tem essas entradinhas, onde tem relevo, olha. Passa aleatoriamente e já vem com paninho e vá retirando, olha. Fica muito lindo, gente. Aqui na frente também vou passar um pouco, olha. Por isso que é importante estar com o pincel também de uma cerda um pouco mais firme, que é para penetrar bem, né? Aqui nesses vãozinhos aqui. Olha só que lindo que fica. Vou passar um pouquinho aqui no lado, ó. E agora aqui na parte do rosto eu vou continuar seguindo o mesmo processo, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho, olha. Essa parte geralmente também acumula oxidação, ó.
E já retiro com paninho, porque não pode ficar, gente, uma pintura marcada, tá? Por isso que é importante já passar o pano em seguida. Aqui, olha, na parte do nariz, tá vendo que tem esse pedaço aqui, essas entradinhas? Sempre é importante passar. Nos olhos, olha. E mais uma vez eu retiro com paninho. Aqui na boca, na parte de baixo da boca. E aqui, ó, na lateral do rosto, eu continuo passando no mesmo sentido, tá vendo? No sentido que eu passei a tinta marrom, a goma laca, eu passo e venho puxando aqui, olha. Só para ficar um sombreado azulado, tá vendo? Aqui nessa parte também é importante, ó. Onde tem as dobras, né? E assim, né, gente, eu vou fazer toda essa parte aqui do azul, nesses pontos que eu falei pra você, né, onde tem algum relevo, alguma dobra. Vou deixar secar super bem e depois, né, eu vou vir com aquela parte que eu mostrei pra vocês, onde nós utilizaremos a purpurina, né, metalizada, para dar o último efeito, né, aqui na nossa peça, tá bom? Então, vou terminar de passar aqui em tudo, mas eu acho que para mim já ficou bom, né, o efeito aqui do oxidado, tá? Vou deixar secar muito bem e já eu volto para nós continuarmos a próxima etapa, tá bom? Até já! Bem, agora que a tinta azul já secou super bem, vamos para a última etapa do nosso trabalho, que é colocar algum efeito metálico aqui na peça, que é muito comum nessas peças de madeira nós termos efeitos metálicos, né? Só não exagere, tá, gente? Porque esse aqui, o objetivo desse trabalho é mostrar um efeito de madeira, não um efeito dourado, tá? E para isso eu vou usar, olha só, a purpurina. Eu escolhi essa cor, que é a ouro rico, que eu acho que vai combinar bem com esse trabalho. E vou usar o restinho, olha, da goma laca indiana que ficou aqui no frasco, né? Para misturar com a purpurina e fazer esse efeito, tá? Não precisa, como vocês estão vendo, muita goma laca, não. É só para fazer como se fosse uma pasta aqui com a purpurina, tá? Então, coloco um pouquinho de purpurina aqui na goma laca e vou misturar. Olha, mistura bem. Se você não tiver, você pode usar também uma pasta metálica ou pode usar uma tinta metalizada dourada, que também dá certo. Aí você faz o mesmo processo, tá, gente? Vou continuar usando esse pincel de cerdas naturais, que é um pincel que tem as cerdas um pouco mais duras. Vou carregar só um pouquinho, tá, gente? Só a pontinha do pincel aqui nessa parte dourada. E vou retirar bastante o excesso, tá? Porque a pátina que nós vamos fazer agora é uma pátina seca, então retira bem o excesso aqui num jornal, um papel que você tenha, olha. E vamos passando levemente aqui sobre a peça, só para dar um brilho, tá vendo? Fazer uma luz em alguns pontos aqui do trabalho, olha. Na medida que eu passo, ó, vai fazendo esses pontinhos aqui de luz. E fica muito bonito, gente. Vou pegar aqui no papel mesmo, ó, mais um pouquinho. Tá dando para perceber? Olha. Isso valoriza bastante, né, o trabalho. Aqui na pele também. Aqui na pele do rosto, gente, eu vou fazer também, mas é super de leve, tá? Olha, vou passar com a minha mão bem leve. E aqui, ó, não tem... Vou até carregar mais um pouquinho. Mas não tem praticamente nada de purpurina. Ó, vou fazendo alguns riscos. Bem de leve aqui, só para realçar esses pontos aqui, olha, do lábio. Aqui dos olhos, um pouquinho no rosto. Bem pouco mesmo, gente. Tá vendo aqui, ó? Passei um pouquinho aqui no nariz. Ó, aqui na orelha um pouco. Porque aqui o nosso objetivo não é deixar a peça dourada.
Aí eu creio que já foi o suficiente. Aqui nessa parte, olha, eu capricho um pouco mais, que ele tem uma pedrinha aqui, né? Ou então você pode colar também uma pedrinha aqui nessa parte aqui da testa, né? Que tem essa bolinha aqui. Então, nessa parte eu capricho um pouco mais aqui no dourado. E pronto, gente, olha, acho que aqui já foi o suficiente, tá? Agora é só deixar, né, essa purpurina secar aqui com a goma laca e depois a gente vem com um paninho e lustra, né, para evidenciar um pouco mais o brilho e a peça já estará pronta. Depois desse procedimento, não há necessidade de passar mais nada, nem verniz, nem goma laca, nada. Aí a peça já ficará pronta, tá bom, gente? Então eu vou deixar essa parte secar e já eu mostro o resultado final para vocês. Aí outra coisa, gente, esse pincel que eu usei aqui com a goma laca e com a purpurina, para retirar, agora eu coloco ele de molho no álcool, retiro bem, né, todo o produto, depois que tiver limpo, aí eu lavo novamente com sabão neutro e água, tá? E olha só, gente, como ficou lindo o nosso trabalho, né? Você pode deixá-lo assim na parede, como eu fiz, ou pode também deixá-lo sobre um móvel, porque ele também fica em pé. Mas olha o efeito de madeira, como ficou maravilhoso, né? E essa parte dourada deu todo um charme aqui à nossa peça. Eu adorei o resultado e eu espero que vocês tenham gostado também. Vocês viram que é uma técnica super fácil e que você pode fazer tranquilamente para vender ou para decorar sua casa. Então, se você gostou da aula de hoje, não se esquece, gente, já me dá aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E me diz aí nos comentários, né, o que vocês acharam dessa técnica incrível. Tchau, gente, um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.